Olá, tudo bem? Eu sou Luiz Henrique Vera Ramos, estamos começando mais uma edição do podcast. E hoje eu tenho o prazer de receber o senhor Patrick Nicolini Manfroy, ele que é presidente dos supermercados Nicolini. Patrick, seja bem-vindo a Santa Cruz do Sul, nosso podcast, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Bom dia, né? Final da manhã, não sei se é bom dia ou boa tarde, mas é muito bom, obrigado por terem me convidado, é uma honra estar aqui com vocês, é uma honra estar em Santa Cruz, uma cidade que me traz memórias boas da infância, eu estava comentando com o pessoal antes aí, então é muito bom estar aqui, muito bom estar sendo convidado aqui para falar um pouquinho da nossa história. Muito obrigado pela oportunidade. Temos a honra de te receber aqui. Bom, Patrick, para começar, vamos contar um pouco da história do supermercado Nicolini, como o grupo surgiu na cidade de Bagé, no município de Bagé, e como foi toda essa trajetória até se tornar o que é hoje, Patrick? Começou como toda empresa familiar, pequena, né? O meu avô, 9 filhos, meu avô e minha avó, né? Em Garibaldi, aqui perto, 100 quilômetros daqui mais ou menos. Viviam da roça, e um dos irmãos do meu avô dava com frango, com aviário e com frigorífico. E convidou o meu avô, olha, tem 9 filhos aí, Bagé tem faculdade, eu me lembro que o nono dizia isso, né? E aí convidou ele para fazer a distribuição dos frangos lá em Bagé, né? E começou assim, ele foi para ficar 3 meses e viveu a vida toda dele lá, ele é falecido já, faleceu em 2012, quando a gente estava abrindo a nossa 9ª loja. Pouco depois ele faleceu. E ele começou vendendo frango, depois vinho, depois ovo, depois foi colocando uma coisa a mais. No ano seguinte meu pai foi para... Isso em 79. No ano seguinte meu pai namorava com a minha mãe em Garibaldi, e aí foi para Bagé, convidaram também para abrir uma outra loja, fazendo a mesma coisa, fazendo distribuições juntos, assim. Tanto é que em Bagé todo mundo achava que era a mesma empresa, e por muitos anos foram empresas diferentes, né? Do meu pai e da minha mãe, e a do meu avô e dos meus tios. E aí em 2000 foi feita a primeira fusão da empresa, digamos assim. Aí nós já éramos assim um mercado de vizinhança, né? Tínhamos em 2001 ali, eram 4 lojas, né? E aí a gente foi crescendo, né? Fizemos algumas ações que foram nos posicionando um pouco melhor lá em Bagé, e aí fomos crescendo, passamos por todas as dificuldades que as empresas passam, mas aí fomos abrindo outra loja em Bagé, né? Coisas assim, ofereciam, eu me lembro que o prédio onde hoje é o nosso centro administrativo, o Valdir conta a história, o Valdir é meu tio. Foi presidente da empresa, aprendi um monte com ele também. E ele disse que foi assim, ofereceram o prédio para eles e fizeram a proposta assim para não dizer que não iam fazer uma proposta, né? E aceitaram. Hoje lá nosso administrativo é lá e foi nosso atacado por muito tempo. Então a gente foi crescendo aos pouquinhos, até que hoje somos uma empresa, nós temos 25 lojas hoje, mais o centro de distribuição de não perecíveis, um centro de distribuição de perecíveis. Temos uma operação lá que faz toda a parte de alface e couves verdes que vendem na região lá, que é mais longe de Porto Alegre para chegar as coisas, então a gente se obrigou a ter essa operação lá também, deixar as coisas chegarem mais fresquinhas para o cliente. Temos uma parte de produção de padaria central também. Então fomos crescendo aos poucos, assim, e hoje somos essas 25 lojas, somos aí 2.900 pessoas na equipe. Fomos crescendo, assim, algo que eles não pensavam quando começaram, né? Mas que com trabalho, dia após dia, assim, foram construindo, né? Fomos construindo juntos lá. Mas é isso, começou com frango e vinho, com frango, depois vinho, ovo e hoje temos o supermercado. Então, dos supermercados Nicolini, né, Patrick? O grupo que surgiu no município de Bagé e teve essa trajetória maravilhosa para ser o que é hoje. Tanto é que essa caminhada, evidentemente, tem muitos desafios que com certeza enfrentaram e participaram de muitas decisões de vocês, ou Patrick? Sim, tem. Eu trabalho na empresa desde os 12 anos, né? Meu pai perguntou o que eu queria ser quando eu crescesse, e eu disse para ele que eu queria ser chefe que nem ele. Aí ele disse, tu quer mandar, vai aprender a obedecer primeiro, né? Foi lá no quartel, eu escutei essa frase de novo e eu comecei a trabalhar com 12, tive esse tempo que eu tive no exército, e depois voltei a trabalhar na empresa, sempre quis, né, estar
na posição que eu estou hoje e trabalhar na empresa. Sempre foi desde os 12 anos era o meu sonho, né? E vi muita coisa, muitas de crises, né, de negócio, de gestão, de ter passado, que toda empresa passa, claro, né? O dinheiro vai, as coisas vão acontecendo e por isso, mas pandemia, nas decisões mais complexas e difíceis de lidar envolveram, assim, a primeira coisa que me vem na cabeça é... Quando você cita, Patrick, a questão da pandemia, o que foi muito determinante para o crescimento do grupo? Afinal de contas, vocês tiveram que fazer uma remodelação interna? Na época, lembro, não sei se vocês lembram, mas as únicas coisas que não fecharam foi o hospital, a farmácia e o mercado. Né? Exatamente. Então nós tivemos que criar protocolos, né? Juntar com todas as cidades que a gente trabalhava, participar com prefeitura, com vigilância sanitária, para construir. Eu me lembro claramente, tinha todo mundo, tinha algumas pessoas usando máscara na época que nem se falava, né? E tinha uma médica lá em Bagé que falava, inclusive, não, usar máscara vai ser pior, bota a mão, tira a mão, vai ser pior ainda. Então tinha protocolos assim, não eram claros, né? Mas tinha que ter limites dentro do mercado no caso de criança. Aí a gente criou os limites, criou tudo isso assim, a gente foi criando junto, né? Foi criando junto, a gente participou bastante com a Agas também na época, na criação desses protocolos, assim, então foi uma época bem complexa, a decisão sempre foi em cima do da saúde das pessoas que a gente estava lendo. Eu sempre digo, a gente faz uma reunião com todo mundo que começa a trabalhar conosco, passa por todo o processo, né? Mas quem está fazendo entre 60 e 90 dias tem uma reunião comigo depois. Perfeito. E a gente fala de algumas coisas. Nenhuma delas eu sempre falei, essa reunião eu faço faz 16 anos que a gente faz essa reunião. E a gente sempre diz, a gente não está lidando com o mercado, a gente está lidando com a saúde das pessoas. Claro, e eu já falava isso e quando veio a pandemia, isso foi... consolidou que o que eu falava era uma verdade, né? Porque a gente lida com a saúde das pessoas, é com essa seriedade que a gente encara as coisas na empresa, e foi assim na pandemia, assim no dia a dia também. Patrick, quando se fala hoje no Grupo Nicolini, em números de unidades, você poderia dar um exemplo para nós, para os nossos telespectadores, em termos de colaboradores? Quantos colaboradores, quantas cidades fazem parte hoje do grupo? Hoje nós estamos em 14 cidades, são 2.900 pessoas aproximadamente, que nesse momento estão contratando gente, então, mas é 2.900 pessoas aí com a entrada dessas novas lojas que aconteceram ano passado, né, incluindo aqui em Santa Cruz. Então, hoje são 2.900 pessoas, 14 cidades, 25 lojas, mas toda aquela estrutura de apoio, né, que envolve administrativo, financeiro, equipe comercial, centros de distribuição, que são 2, né, de perecíveis e não perecíveis, mais as linhas de produção, dá 2.900 pessoas. É um número bem consistente. Somos entre as 10 maiores do estado hoje. Bom, tanto é que o grupo vem crescendo, então, consistente. E, além disso, Patrick, a política de expansão dos supermercados Nicolini hoje está... o futuro, como é que você vê hoje a projeção, além de Santa Cruz do Sul, que tem uma nova loja, o que mais vem pela frente aí? Sabe, isso que a gente teve em 2019, quando nós completamos 40 anos, a gente enterrou uma cápsula do tempo, sabe? Onde hoje é o nosso centro de distribuição novo. E nessa cápsula eu botei uma meta lá dentro, jornal da época, coisa arada. E, lá em 2029, quando eu falei o número que estava lá dentro, me chamaram de louco. A equipe, não tem como, isso é loucura. Não, nós vamos chegar. E tem coisas que acontecem, né? A sorte aparece para quem está preparado. Claro. Então, quando apareceu essa negociação com o Carrefour, foi completamente atípico. A gente botou 2029 dentro de 2025. Então, a gente atingiu aquele número que eu esperava lá para 2029 em 2025, né? Então, a gente tem o planejamento para estar preparado para aquelas coisas que se apresentam. Então, a gente tinha, digamos assim, lojas em estoque, dá para dizer assim, coisas que estavam no nosso planejamento, coisas que a gente tem, inclusive, terreno em algumas cidades, que a gente parou, né, para botar. Foram 8 lojas, que, né, 10 foram negociadas, 11, na verdade, foram negociadas, 8 de fato saíram, porque depois toda aquela questão de aprovação de CAD que a gente teve que passar, né, aquele comitê da administração da defesa econômica, burocracias que eram para demorar
Me disseram 45 dias, eu contei com 3 meses e demoraram quase 7 meses. Né? Então a gente tinha a expectativa de assumir as lojas ali no início do segundo semestre, a gente foi assumir as lojas no final do ano. Tanto é que a gente não conseguiu inaugurar essa ainda, porque foi uma das últimas, né? Mas, enfim, então a gente tem um planejamento de agora, colocando essas lojas em ordem, né? Retomar aquele planejamento que era para seguir naquele caminho até 2029, né? Mais, né? Sim. Então, as coisas que estavam na época na nossa uma decisão, logicamente, eu tenho o potencial da cidade, a concorrência, a distância do nosso centro de distribuição, né? São coisas que a gente leva em consideração normalmente, né? Mas, por exemplo, a gente está com lojas hoje a 500 quilômetros do nosso CD. Aqui nós estamos a 319 quilômetros do nosso CD, né? Então, coisas que a gente vai botando na caneta, simulando o que vai dar, o que a gente imagina que a cidade tem potencial, olhando os concorrentes, né? A cidade que está muito bem servida, estou bem de concorrente aqui, a cidade está bem servida, né? Não vamos falar mal dos concorrentes aqui, mas eu tenho certeza que a gente vai entregar aqui para a cidade, ainda não entregou, apesar de estar a loja aberta, estamos em reforma, mas eu garanto e peço que deem esse voto de confiança, agradeço aos clientes que estão já comprando da gente dia a dia e acompanhando e nos ajudando nas melhorias, mas no momento que a gente inaugurar, a gente vai entregar algo à altura de Santa Cruz e que não é uma altura baixa, é um alto nível aqui, estamos competindo em alto nível e garanto para quem está nos escutando aqui que nós vamos ser uma boa opção, tanto em preço, tanto em qualidade quanto em atendimento, né? Então, eu garanto. Mas voltando à expansão, então agora a ideia este ano é botar a casa em dia, são 8 lojas em um ano, é bastante, né? Nós tínhamos 17 lojas, fomos para 25. Né? Então, a gente vai botar esse ano a casa em dia e vai colocar, né, a partir do segundo semestre, aquele plano que a gente tinha de 2 lojas, 1 loja, 2 lojas por ano, que era a ideia, a funcionamento, mas sempre abertos, sempre prontos para aproveitar uma oportunidade como essa, que foi com o Grupo Carrefour, aí, com as lojas da Bandeira Nacional, que era um cavalo encilhado que nós não podíamos deixar de montar nele. Né? Pontos maravilhosos, com equipe, por mais que a equipe tivesse com pouca gente, hoje o maior ativo que a gente fez nessa negociação, com certeza, foi os colaboradores que estão na cidade, conhecem a cidade, conhecem os clientes, nos deram um atalho de, aqui gostam disso, aqui gostam desse produto, o Nacional não tinha esse produto que é regional aqui, porque é uma empresa, né, multinacional, né? Nós estamos tomando um caminho de ficar grande, mas somos uma empresa familiar, a gente consegue vir aqui, qual é a erva que tomou aqui? E botar essa erva para o cliente, né? Então a gente conseguiu juntar, eles tinham um mix bacana de produtos que a gente manteve, né? Uma variedade que era reconhecida, e logicamente, né, colocamos esses itens regionais que eles não trabalhavam. Então isso tem sido bom, onde a gente entrou, onde a gente já inaugurou, as lojas estão performando 4, 5 vezes mais do que vendiam. A gente está bem contente, era um cavalo encilhado, assim, porque justamente o ponto era maravilhoso, muita coisa para reformar, né? Muita coisa para arrumar, muito equipamento para comprar. Mas tinha gente para nos ajudar a fazer isso, e logicamente a gente praticamente em todas as lojas dobrou a equipe que tinha, mas a gente está bem contente, e tenho certeza que isso vai acontecer aqui também. E é muito importante, né, desse critério, né, Patrick, fazer uma análise do município que você quer investir, a tua empresa, porque você evidentemente que vai ver os principais critérios para entrar e tomar uma decisão, no caso escolher Santa Cruz do Sul, que hoje é um polo no estado, uma região central aqui do estado, né? Isso pesou muito, né? Quando falaram em Santa Cruz, além da questão afetiva que eu falei que eu tinha com a cidade, de lembrar de passar aqui com meu pai, que já é falecido também. É uma cidade pujante, uma cidade que tem uma renda per capita alta, além da população que vive na cidade, tem um entorno, né, que transforma o potencial de consumo dela de uma forma bem, bem diferente. Então a gente ficou muito empolgado com a possibilidade de estar aqui. Então a gente está preparando a loja dia após dia para ser uma boa opção frente à altura da cidade.
Você falava na questão do atendimento, porque existe um diferencial de vale de empresa para empresa, né? Para vocês, evidentemente, não seria diferente. No caso, esse diferencial em relação a concorrentes, até porque o consumidor ele exige muito hoje, né? Um produto que você vende, principalmente em termos de pesquisa em preço do valor. Tem o mesmo arroz que comprar conosco é o mesmo arroz que vamos comprar em qualquer um desses concorrentes, né? O pão pode ter uma cuca com uma receita diferente, pode ter alguma coisinha nesse sentido, mas via de regra, qualidade e preço são obrigações. Certo. Né? A gente tem lá um procedimento operacional padrão que tem 500 coisas que o pessoal da equipe, quando chega, assim, se assusta, né? É muita coisa para olhar, cara, isso aqui é para garantir o dia a dia, garantir a saúde das pessoas, se o produto tem um giro, se não tem, se está na validade, se não está, porque tem o produto certo, na qualidade certa, com o preço certo, com o preço competitivo é obrigação. O que a gente pode ser diferente? Por que as pessoas nos escolhem? E eu tenho o orgulho de dizer que a gente é escolhido em mais de 1 milhão de vezes por mês. Né? Então a gente atende mais de 1 milhão de vezes por mês. Quando a gente bateu esse número, assim, a gente comemorou muito, porque não é só o faturamento, né? É ser escolhido em meio a tanta gente boa que tem no mercado. Ser escolhido 1 milhão de vezes é uma bênção. Claro, é uma bênção. Com certeza. E eu agradeço toda a equipe que estiver escutando aqui, toda a galera da nossa equipe que está escutando, que isso é por causa deles. O cliente escolhe a gente por causa da nossa equipe, por causa... Vou me incluir também, mas muito mais é quem está atendendo o cliente lá diretamente do que eu que sirvo aqui para atender a equipe e proporcionar que eles consigam atender bem os clientes. Então, a gente é escolhido por causa das pessoas, né? Então, é uma cultura, né? Se a obrigação, qualidade, atendimento, a qualidade e preço são obrigações, o atendimento é uma cultura nossa. A gente nasceu disso, vem da família, a gente preza muito, então a gente preza pela cultura, e para manter a cultura a gente tem controles, a gente tem lá uma operação com cliente oculto, a loja que ganha o cliente oculto, tem toda uma gratificação em cima disso, um ranking disso, então é muito importante para nós atender bem. No final do ano agora a gente já fez, hoje eu cruzei pela cliente na loja, antes de vir para cá cruzei pela cliente na loja, a gente visita alguns clientes que no dia do agradecimento, para agradecer eles e a todos os clientes que nos escolhem, podemos escolher, volto a dizer, para nós essa escolha é muito importante, né? A preferência do cliente ali é algo que é conquistado no dia a dia. Então a gente espera ser escolhido muitas vezes aqui em Santa Cruz também e vai trabalhar muito para honrar essa escolha. Antes você comentava, Patrick, a questão do futuro da empresa. É muito importante saber a importância do Grupo Neforini, não só para Santa Cruz do Sul, mas para a expansão de vários municípios que vão ter a oportunidade de conhecer o trabalho de vocês. Para os próximos anos, novas cidades, novos formatos e muito investimento, Patrick. Não tem como parar de investir, né? Ou a gente belisca ou é beliscado, né? Que os outros, né? Desse mercado hoje, né? Então, sim, como eu disse anteriormente ali, a gente tem um planejamento que envolve primeiro estabilizar essas 8 lojas que a gente assumiu, mas depois colocar na roda aquele plano que já estava desenhado até 2029. Então com certeza tem bastante novidade por aí. No litoral existe o mercado de vocês? Não. Tem essa é a ideia futura? Então, em 14 cidades, agora a ideia é consolidar, porque a gente entrou em praças novas, né? Aqui no centro do estado, com Santa Maria e Santa Cruz, entramos na região oeste, ali com Santa Rosa e São Borja. Então, temos cidades na volta dessas para revisitar. Não, futuro, como disse. No litoral gaúcho. Nós temos em Pelotas ali, vai fazer Costa Doce, dá para contar como litoral, né? Mas não, a oportunidade sempre a gente está disposto a ver, né? Disposto a ver. Então como foi agora, né? Não estava no mapa a gente ter loja em Santa Rosa. Chegamos lá para o cara. Então, o Araújo é um conselheiro nosso. Certo. Até trabalhou um tempo na parte executiva também, e até está comigo aí hoje. E ele disse, não, vai que tu vai te apaixonar, né? E ele falava disso de Santa Cruz, que eu já sabia, mas de Santa Rosa e São Borja eu não contava. Eu fui assim, contando que nós não ia abrir a loja, que era distante, não sei o que. Chegamos lá também, foi o mesmo amor a primeira... Aqui não dá para dizer que é a primeira vista, porque eu já conhecia um pouquinho. Mas lá também foi assim, então viabilizamos, botando no papel, vimos o potencial, dava payback e fomos para cima.
Patrick, por gentileza, uma mensagem que eu gostaria que você deixasse aqui para o povo de Santa Cruz do Sul, que agora então passa a conviver com os supermercados Nicolini. Olha, dizer que nosso time vai trabalhar incansavelmente para honrar aquelas pessoas que nos escolherem. A gente vai ter produto competitivo, com qualidade, e vai ter um atendimento que as pessoas vão gostar. Então, a minha mensagem aí é agradecer, porque a gente sempre foi muito bem recebido aqui. Agradecer todas, desde o hotel, do restaurante, é impressionante. Assim, todo mundo fala isso na cidade, está recebendo, mas não é da boca para fora, é um sentimento real de agradecimento. Os clientes que estão perto ali e que estão acompanhando, eu queria também aproveitar o espaço para agradecer eles, porque estão tolerando barulho de obra e pó e coisas que assim que a gente está fazendo a manutenção trocando pneu com o carro andando, né? Então, agradeço essas pessoas, agradeço a equipe, agradeço Santa Cruz pela recepção e garanto que vão ter uma excelente opção, gente trabalhando para que Santa Cruz tenha uma opção de supermercado que não só atenda, mas supere as expectativas. A gente vai ter, vamos dizer, produto, qualidade, preço e o atendimento, que é uma cultura nossa. Então, a mensagem é: nos deem esse voto de confiança. A gente deve estar inaugurando a loja aí até o final do mês, no mais tardar início de março. Hoje eu vim para bater a data. Então, vou sair daqui e vou bater a data da inauguração. A definir a data da inauguração, mas não foge do início de março ali. Então, a gente está muito contente. Mais uma vez, muito obrigado pela acolhida, pela recepção. E a gente está muito contente de estar aqui. Nós que agradecemos. Muito bem, eu conversei com o senhor Patrick Nicolini Manfroy, ele que é presidente dos supermercados Nicolini. Patrick, mais uma vez, muito obrigado pela tua gentileza em conversar conosco aqui no nosso podcast e sejam bem-vindos a Santa Cruz do Sul. Todo sucesso para vocês. Muito obrigado por nos dar a oportunidade de estar conversando com tanta gente que vê vocês aqui. Nós que agradecemos. É uma bênção. Muito obrigado por estar aqui com vocês. Tá certo. Muito bem, esse foi o nosso podcast com o senhor Patrick Nicolini Manfroy. Até a próxima, então, entrevista aqui no podcast. Muito obrigado, um abraço a todos.